queridos, boa noite para todos. Eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Levítico, capítulo 5. Hoje nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 14. E nós vamos até o capítulo de número 6, o verso de número 7. No livro de Levítico, capítulo 5, a partir do versículo 14. E nós vamos até o capítulo 6, o verso de número 7. Vamos dar sequência à nossa série expositiva aqui no livro de Levítico. Enquanto os irmãos localizam o texto, já lembro às crianças que passarei a elas algumas ilustrações. E lembro os pais de fazerem bom uso das ilustrações para explicar esse texto de Levítico em casa para os seus filhos. Então, queridos, nós vamos fazer a leitura Levítico, capítulo 14, do verso de número... capítulo 5, verso 14... até o capítulo 6, o verso de número 7. Todos encontraram? Eu peço que os queridos acompanhem comigo a leitura. O texto diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará a expiação por ele, ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada, levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará a expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negou com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação, e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus Pai amado, gratos somos pela leitura da Tua Palavra. E nesse instante, ó Pai, nós clamamos pela direção do Teu Santo Espírito. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê clareza, compreensão, Senhor, da Tua verdade. Que possamos entender, ó Pai, o que a Tua Escritura diz e que esse entendimento, ó Pai, molde as nossas convicções e trabalhe, ó Pai, o nosso caráter pela ação do Teu Santo Espírito. Que sejamos, ó Pai, transformados para sermos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Assim oramos, clamamos por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, um homem, organizando as suas finanças, ele encontrou um boleto antigo que já havia vencido há meses. E ele olhou, ele deu de ombros, e aí ele pensou: isso aqui já deve ter caducado. Depois eu vejo esse boleto aqui. E o tempo passou. E um dia,
esse mesmo homem ele tentou fazer um financiamento. E aí ele recebeu uma resposta, negado. E o motivo? Aquela dívida, aquele boleto que ele ignorou. E ele até tentou argumentar: mas foi sem querer, eu nem lembrava que tinha esse boleto, foi mal. Só que o sistema ele não considera a intenção. A dívida, ela continua sendo dívida. E esse homem então ele percebe algo incômodo, que não basta só reconhecer, ele tinha que pagar. E mais, agora ele tem que pagar e tem juros. Custou mais caro do que se ele tivesse pagado lá no começo. Levítico 5, meus irmãos, ele vai falar exatamente a respeito disso. Ele vai falar do nosso pecado e ele vai informar que o nosso pecado ele funciona como uma dívida. Você pode até ignorar, você pode até se esquecer, pode até não perceber, só que ele continua lá, diante do nosso Deus. E diferente do sistema humano, Deus, meus irmãos, ele não só registra a nossa dívida, ele exige uma reparação. E o trecho, então, que nós acabamos de ler, que eu vou expor essa noite, ele vai tratar, então, a respeito dessa questão. Aqui nesse capítulo, final do capítulo 5 e início do capítulo 6, meus irmãos, o livro de Levítico ele vai terminar a primeira sessão dele, trazendo para nós a última forma de oferta que era feita pelo povo de Deus. Nós vamos ver aqui hoje a oferta que ela é chamada de oferta de restituição. Essa oferta aqui era uma oferta onde a pessoa, ela para receber perdão do seu pecado, antes ela precisa fazer restituição. Ou seja, ela tem que pagar, ela tem que devolver algo. Então isso significa, meus irmãos, que quando uma pessoa ela comete determinados tipos de pecados, ela se coloca em dívida. E para que haja perdão, antes dela ir fazer sacrifício, ela precisa quitar a dívida. Ela precisa devolver o valor. Sem essa restituição, a oferta aqui, no caso a oferta de um carneiro, ela não poderia ser feita e automaticamente o perdão ele não seria concedido. O trecho que nós acabamos de ler aqui, a ênfase dele, ela não vai ser propriamente no sacrifício, no ritual do sacrifício. Se os irmãos perceberam, aqui não tem detalhes. Pega o carneiro, leva o carneiro, faz assim com o carneiro, corta desse jeito, não tem detalhes. Porque a ênfase do capítulo está no valor das coisas. E o objetivo aqui, então, ao colocar a ênfase não no sacrifício, mas no valor das coisas, é ensinar que o pecado, ele custa e ele custa caro. E os danos que são causados pelo pecado, eles precisam ser reparados. E o nosso texto, então, ele vai descrever para a gente 3 situações onde a oferta de restituição ela era necessária. E nós vamos começar, então, vendo a primeira situação que está descrita no verso 14, verso 15 e o verso de número 16. Nós lemos ali, meus irmãos, a primeira situação que leva uma pessoa a buscar a oferta de restituição, o texto fala para a gente no verso 1, que quando essa pessoa ela cometia transgressão contra a lei de Deus, pecando por ignorância nas coisas sagradas, a pessoa ela tinha que buscar a oferta de restituição. Então esse primeiro trecho aqui, essa primeira situação, era quando a pessoa pecava por ignorância no que diz respeito às coisas sagradas. Sabe o que são coisas sagradas? Eu vou explicar e vou começar a passar uma ilustração para as crianças. Crianças, eu quero que vocês pensem em uma pessoa entrando aqui na igreja e roubando alguma coisa da igreja. E vocês vão desenhar essa pessoa fazendo justamente isso, roubando alguma coisa da igreja.
E as crianças estão desenhando isso, meus irmãos, porque coisas sagradas, elas dizem respeito a coisas de Deus. E quando o texto fala aqui de pecar por ignorância nas coisas sagradas, existem algumas possibilidades aqui que podem nos ajudar a entender o que são essas coisas sagradas. Se você ler em casa Levítico 22, o capítulo 22, nesse capítulo ele vai falar que os sacerdotes, toda a comida que os sacerdotes eles comiam dentro do templo, aquelas comidas que elas vinham das ofertas que eram oferecidas ali no templo, se os irmãos estão lembrados das ofertas anteriores, tinham coisas que eram destinadas ao sacerdote e ele tinha que comer dentro do santuário. Essas coisas, elas são consideradas coisas sagradas. Se alguém, sem saber, se essa pessoa comer essas coisas, ela vai se tornar culpada diante de Deus. Levítico 22 nos lembra disso. Levítico 27, ele diz que se uma coisa ela foi dedicada ao Senhor, automaticamente ela é considerada coisa sagrada. Então, por exemplo, se uma pessoa dedica ao Senhor um animal, uma casa, um terreno, os seus próprios dízimos, se essa pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ela chega para o sacerdote e fala assim, olha, eu quero dar um terreno aqui que eu tenho, e ele vai ser para o Senhor. E Deus, o sacerdote, oh, que bom, né? Já começa a organizar as coisas todas para o terreno ali, e aí a pessoa ela vai e fala, então, mudei de ideia, não vou mais dedicar isso ao Senhor. Ela está pecando por ignorância nas coisas sagradas, e ela se torna culpada diante do Senhor, diante dessa atitude. Além disso, que coisas sagradas pode se referir a uma oferta que ela é feita de forma errada. Às vezes a pessoa oferece uma coisa inferior. Lembra, por exemplo, a oferta de cereais que tinha que oferecer a melhor farinha? Vai que a pessoa, sem querer, por ignorância, separava lá, ó, a farinha boa está aqui, a farinha ruim está aqui, a mais ou menos está aqui. Está tudo separadinho no tempo. Chega na hora, ela confunde e leva a farinha mais ou menos. Ela errou aqui, ela é considerada culpada. Se ela retém algo por ignorância, se falta atenção da parte dela no ofertar algo, nesse sentido, ela se torna culpada diante de Deus. E esses são alguns exemplos do que são essas coisas sagradas. E o que o texto está dizendo aqui para a gente, meus irmãos? O problema não são as coisas em si, mas o que essas coisas revelam. Tem algo profundo por trás do pecar através dessas coisas sagradas. Quando uma pessoa ela peca contra as coisas sagradas, ela está demonstrando um ato de infidelidade para com Deus. Ela está banalizando aquilo que é sagrado. É uma quebra do relacionamento pactual que ela tem com Deus. É como se a gente estivesse roubando a Deus. Por isso as crianças estão desenhando alguém roubando as coisas da igreja. O nosso relacionamento pactual, queridos, é um relacionamento onde Deus, Ele promete ser o nosso único Deus e nós prometemos servi-lo como seu povo. Só que quando a gente age de forma displicente, a gente falha nesse relacionamento com Ele. E a gente peca. É Deus falando assim, você está me roubando. Quando você faz uma adoração de qualquer jeito, quando você serve de qualquer jeito, quando você, ao invés de separar o tempo do Senhor, é tudo para você, entre tantas e tantas outras coisas que deveriam ser prioridade do Senhor, você está roubando do Senhor. Você está pecando nas coisas sagradas. E o texto, então, ele está lembrando a gente que o pecado, quando ele acontece, ele tem que ser tratado. E o ofertante, então, aqui, meus irmãos, ele tinha que levar um carneiro sem defeito para fazer sacrifício. Diferente das outras ofertas, onde, se a pessoa não tivesse condição, ela podia levar uma pombinha, se ela não tivesse menos condição ainda, ela podia levar farinha. Nessa oferta aqui, é só carneiro. Somente carneiro poderia ser oferecido aqui. E a pessoa tinha que trazer o carneiro para ser oferecido em sacrifício. Carneiro sem defeito. Se, eu não tenho carneiro, o que eu faço? Se você não tem um carneiro, você vai pagar o valor que o carneiro vale em ciclos de prata.
E é isso que o texto está dizendo ali para a gente quando ele menciona a ideia de ciclo de prata. Em outras palavras, ou você traz o bicho, ou você leva o valor do bicho para você poder ter o perdão do seu pecado. Só que não é só isso. Para fazer a oferta, ou leva o animal, ou leva pelo menos o valor correspondente ao animal para que o animal possa ser adquirido para que a oferta ela aconteça. Só que, antes de fazer a oferta, o ofertante ele tem que fazer restituição, que ele roubou. Ele tem que devolver o que ele roubou. Então, além do carneiro, o texto fala que ele tem que trazer 1/5 do ciclo de prata para restituição. Em outras palavras, é 20% do valor ele tem que devolver também. Além do animal, mais 20% deveria ser acrescentado ali de ciclo de prata para que a pessoa fizesse restituição. Assim, então, meus irmãos, pela restituição e depois pela oferta, aí as dívidas espirituais dessa pessoa, elas eram canceláveis. Isso aqui acontece assim, que é para lembrar o ofertante que quando ele quebra o relacionamento pactual dele com Deus, tem um custo. É Deus falando assim, ó, não compensa para você quebrar o relacionamento. Tem custo, tem danos, e os danos causados pelo pecado, eles precisam ser reparados. É isso que o texto está falando aqui. E essa primeira, então, situação dessa oferta de restituição, meus irmãos, ela era feita, então, quando alguém ele pecava com relação à relação pactual dele com Deus, com relação às coisas sagradas. Nosso texto segue, versos 17, 18 e 19, vai falar para a gente, então, a respeito da segunda situação, onde uma pessoa, ela necessitaria de uma oferta de restituição. E essa segunda situação aqui era quando uma pessoa ela cometia transgressão contra a lei de Deus, pecando por ignorância nos mandamentos do Senhor. A primeira está relacionada com a relação pactual dela com o Senhor. A segunda está relacionada com os mandamentos do Senhor. Nesse caso aqui, o texto está falando que a pessoa ela não sabe se ela fez uma coisa errada ou não. Já experimentou momentos assim? Momentos onde você fica na dúvida, fala assim, será que eu pequei? Será que eu não pequei? Será que eu fiz algo realmente errado diante do Senhor? Às vezes tem até pessoas, principalmente novo convertidas, às vezes chega para o pastor e fala, pastor, isso aqui é pecado? Porque a pessoa, ela fica na dúvida. E quando a dúvida surge, meus irmãos, a gente passa a se sentir culpado diante de Deus. E esse sentimento de você se sentir culpado, isso causa sofrimento em nós. Porque a nossa consciência, ela nos acusa, ela pesa. Isso, meus irmãos, afeta a nossa caminhada cristã. Ninguém consegue caminhar a caminhada cristã com naturalidade se a consciência fica pesada. E sabe o que o texto está dizendo? Então, que o nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão gracioso, que ele provê um meio de tratar o problema da nossa consciência. Através, então, dessa oferta aqui de restituição, o ofertante, ele poderia oferecer um carneiro sem defeito, ou o equivalente em ciclo de prata aqui, para ele obter perdão de um possível pecado que ele pode achar que ele cometeu. Como ele não tem certeza se ele pecou ou não, somente aqui não era cobrado o 20% a mais lá. Era somente o carneiro. E dessa forma aqui, caso houvesse algum pecado, o ofertante, então, ele seria perdoado. Mas o mais significativo é que a consciência dele era assim trabalhada, então, pelo Senhor. Mesmo não havendo restituição, o texto está lembrando, olha, a oferta, ela ainda tem custo. Ele ainda vai ter que pagar, levar um animal. E isso, meus irmãos, era para lembrar o ofertante que, olha, a quebra dos mandamentos não compensa. Somente pelo sacrifício, as dívidas espirituais, elas eram canceladas. E essa aqui, meus irmãos, é a segunda situação onde a oferta de restituição era feita.
quando alguém pensava que tinha pecado contra os mandamentos do Senhor, a consciência dela estava pesada, e aí o Senhor possibilitava um meio de tratar a consciência da pessoa. O texto segue, verso 1 ao 7, do capítulo 6, ele vai falar para a gente a respeito da terceira situação. E essa terceira situação, meus irmãos, ela está relacionada com a oferta de restituição, quando uma pessoa ela comete transgressão contra a lei de Deus, pecando contra o seu próximo. Crianças, vocês vão fazer um desenho, vocês vão desenhar vocês quebraram o brinquedo de um amiguinho de vocês, e vocês estão consertando esse brinquedo para devolver para ele. Então é isso que vocês vão desenhar, vocês com o brinquedo do amigo quebrado na mão, e vocês consertando esse brinquedo para devolver para o seu amigo. E, meus irmãos, essa terceira oferta de restituição aqui, ela está relacionada com os pecados que a gente comete contra o próximo. O nosso texto, ele traz exemplos de pecados que são cometidos contra o próximo, e são pecados relacionados aqui com questões de bens pessoais. Ele vai falar ali no verso 2, verso 3 e o verso 4, ele vai falar ali, por exemplo, se alguém enganar o seu irmão, dizendo que algo que lhe foi confiado não foi confiado a ele comete esse pecado, ele é culpado desse pecado. Então, meu irmão deu um relógio para eu guardar, cuida aí do meu relógio. Daí ele vem, meu relógio. Não tem relógio não. Está doido? Você não me entregou o relógio. Ele está enganando o irmão. Se ele enganar da mesma forma para algo que foi penhorado, ele se torna culpado de pecado. O texto fala, se ele roubar, se ele de maneira violenta, ele oprimir ou ele extorquir o seu irmão, ele está culpado de pecado. Se ele mentir falando que algo que estava perdido, ele fala assim, não, eu não achei, derrubei o meu relógio aqui, você viu? Não vi não, o relógio está guardado aqui no meu bolso. É culpado. Se torna pecado. Perceba, meus irmãos, que o texto está falando da relação nossa com o próximo, mas tem um detalhe interessante. Olha o verso 2. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo, e aí ele vai falar o que vai ser negado ao próximo. O texto, meus irmãos, ele está lembrando que quando você peca contra o seu próximo, antes de tudo, é pecado contra Deus. Não existe essa de, relação aqui é horizontal, a minha com Deus é vertical, e o que eu faço com Deus aqui, o que eu faço com o meu próximo, não tem interferência no outro. Pecou contra o próximo, está pecando contra o Senhor. E todos esses pecados que são mencionados, que são listados nesses versos aqui, como eu falei, eles tornam a pessoa culpada diante dos homens e tornam essa pessoa culpada diante de Deus. Ou seja, se a pessoa vai buscar perdão, antes de obter o perdão, o ofertante arrependido, ele tem que fazer restituição. E o texto vai dizer então que ele tem que devolver o que ele pegou. 100%. Eu roubei o terreno da pessoa ali que estava largado, lá no Antigo Testamento, estava largado lá, eu peguei o terreno para mim. Vai devolver todo o terreno. Eu peguei um animal que estava andando, vagando ali, uma ovelha, levei para minha casa, peguei para mim. Vai devolver todo o animal, é 100%. Só que não é só o 100%. O texto fala que tem que devolver também 1/5 a mais. Ou seja, 20% a mais. No total, 120% tinha que ser entregue à pessoa que foi lesada. É o texto lembrando que se cometeu esse pecado, o dano ele precisa ser reparado. E só depois da reparação, só depois da restituição, aí sim a pessoa ela podia oferecer um carneiro sem defeito, e aí sim, pela restituição e pela oferta, a dívida espiritual dela ia ser cancelada com o seu irmão e com o Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é para lembrar o ofertante que o pecado contra a família da fé não compensa.
Custa caro, e os danos causados pelo pecado, eles têm que ser reparados. E essa aqui então, meus irmãos, é a terceira situação onde a oferta de restituição era feita, quando alguém pecava contra o seu próximo. Essas três coisas aqui, pecar contra as coisas sagradas, que é pecar contra o nosso relacionamento pactual, pecar contra os mandamentos do Senhor, mesmo que seja sem saber, e pecar contra o nosso próximo, todas elas são situações que envolvem a oferta de restituição. Essa oferta aqui, meus irmãos, ela apresenta para a gente a imagem do pecado de forma comercial. Nessas três situações aqui, o texto ele vem trazer para a gente algo bem claro. É para falar assim, olha, o pecado ele nos coloca em dívida espiritual. Pecado é uma dívida, meus irmãos, que o homem ele contrai com Deus. E se a gente está em dívida com Deus, assim como eu falei no começo daquele homem, se tem dívida, tem que pagar. Se está em dívida, tem que acertar. E isso aqui era para lembrar o ofertante naquela época, como eu falei várias vezes, que pecar não compensa. Pecar custa caro. E os danos que são causados pelo pecado, eles precisam ser reparados. E esse sistema aqui, meus irmãos, de oferta, de uma maneira muito graciosa, ele aponta para o sacrifício do nosso Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus, meus irmãos, ela foi a oferta de restituição perfeita. O que Cristo fez na cruz cancelou a nossa dívida. A gente costuma falar, às vezes usar essa expressão, se você não sabe de onde ela vem, é daqui. O que Cristo fez na cruz, meus irmãos, cancelou as nossas dívidas espirituais. E é por causa da obra de Cristo, como a gente acabou de ler aqui, a gente pode repetir a quinta petição: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos são devedores. Cristo, através da obra dele, as nossas dívidas são perdoadas. E através dele, ele abre portas para que a gente possa também perdoar. E eu quero então colocar aqui, meus irmãos, três lições, pensando nas três situações aqui de restituição, para a gente refletir e aplicar na nossa caminhada. E a primeira delas, meus irmãos, eu quero que a gente pense sobre a primeira situação apresentada aqui, que fala a respeito da transgressão das coisas sagradas. Eu quero que você pense o seguinte, que quando nós banalizamos o sagrado, a gente peca contra o nosso Deus. Então você precisa entender que, olha, mexer com coisas do templo, vou colocar aqui entre aspas, é cometer pecado diante do Senhor. E você faz isso, meus irmãos, toda vez que você trata Deus como uma coisa comum. Quando você vem aqui para o culto e você canta sem atenção, quando você ora e você ora sem reverência, quando você negligencia o culto, quando você retém a sua vida, os seus dons, o seu tempo, o seu dízimo, você está roubando a Deus. E não é descuido, o texto está falando para a gente, olha, é infidelidade pactual. E aqui, meus irmãos, tem um ponto que pesa para a gente. Não importa se você fez isso por ignorância, sem saber, isso não te inocenta. O texto está falando aqui. O texto é claro, mesmo sem saber, você se torna culpado. Nós nos tornamos culpados. Então, se você acha que, olha, está tudo bem, porque eu não fiz nenhum mal, Deus, meus irmãos, Ele não trata assim. Isso aqui é um chamado para a gente olhar para Cristo. É para a gente lembrar que, olha, Cristo, Ele é o verdadeiro cumprimento dessa oferta. E Ele não apenas pagou, meus irmãos, o que eu e você devemos,
devíamos, mas ele restaurou a honra de Deus, que ela estava sendo desprezada por nós. Só que é importante você lembrar que o fato de Cristo ter pagado as nossas dívidas, isso não dá licença para você continuar vivendo de forma leviana. Esse texto aqui é para você lembrar que ela tem coisa que é sagrada. A vida com Deus, a vida diante de um Deus santo, ela é sagrada. E ela tem que ser levada a sério. Então, para de tratar Deus como se ele fosse só um detalhe da sua vida. É o texto lembrando você, arrependa-se. Arrependa-se de uma vida espiritual relaxada. Volte a priorizar aquilo que é santo. Não fazer isso para pagar a sua dívida, mas fazendo isso porque Cristo ele já pagou e agora você pertence a Ele. E, através dele você pode viver essa vida diante de Deus. Então não banalize o que é sagrado, porque quando a gente faz isso, a gente peca contra o nosso Deus. E essa é a primeira lição que a gente tem que entender aqui. Segunda lição tem a ver com a nossa consciência. Meus irmãos, quando a nossa consciência ela nos acusa, pode ser que tenha um pecado duvidoso ali. Mas o fato é que uma consciência inquieta, meus irmãos, ela pesa. E quando ela pesa, tendo pecado ou não, ela paralisa. E o problema, meus irmãos, com a nossa consciência é que muitos crentes vivem de duas formas erradas. Ou eles ignoram completamente a consciência, né? Eles se tornam insensíveis, ou eles são tão escravizados pela consciência que eles se tornam inseguros diante de Deus. E o texto aqui então, meus irmãos, é para lembrar a gente uma coisa profunda. Olha, até a dúvida, ela tem que ser tratada. Porque quando ela não é tratada, ela gera problema para a nossa caminhada cristã. Ela atrapalha a vida diante de Deus. O texto está lembrando a gente então que a gente precisa confrontar a nossa forma de pensar, não para a gente se sentir melhor, mas para que a gente possa realmente viver um descanso real diante de Cristo, na confiança de que em Cristo a gente é perdoado e é trabalhado. Então Cristo ele não morreu só pelos pecados que você lembra, mas ele morreu pelos pecados, inclusive pelos pecados que você não percebe. E Cristo, meus irmãos, ele é suficiente para tratar a culpa da nossa consciência. Então para de confiar nas percepções que a sua mente começa a te dar. Não confie naquela sensação, se eu estiver sentindo paz, está tudo certo. A sua consciência, meus irmãos, ela não é o seu Salvador. Cristo é o seu Salvador. Então corra para Ele. Confesse as suas limitações e descanse na suficiência do sacrifício de Cristo. É Ele lembrando que viver uma vida com sentimento de culpa não produz uma vida cristã saudável. Trate esse sentimento. Trate essa culpa que pesa. Trate através da graça. Corre para Ele. E a última coisa aqui, meus irmãos, capítulo 6, verso 1 ao 7, ele fala contra o pecado contra o próximo. Então, quando você peca contra o seu próximo, os relacionamentos, meus irmãos, eles são quebrados. E aqui é bem importante a gente entender que você não pode dizer que está tudo bem com Deus, enquanto você mantém dívidas com as pessoas. Então pensa aí, se você enganou o seu irmão, se você mentiu, se você feriu, se você fofocou, se você denegriu, se você quebrou, se você reteve, se você explorou, ou fez qualquer outro pecado contra o seu irmão, não adianta você orar pedindo perdão sem restituição. Deus ele não aceita adoração barata. O texto, meus irmãos, ele está sendo direto. Primeiro, resolve com o próximo. Aí depois, você vem fazer oferta. Isso aqui, meus irmãos, confronta uma prática que é comum no nosso meio. A gente querer perdão sem reparação.
Então pensa aí, se você quebrou, peça perdão, mas conserte. A gente ensina isso para as nossas crianças. Quebrou a coisa lá na casa da pessoa que a gente foi visitar, qual que é a primeira atitude? Nosso irmão, eu vou pagar. Geralmente o irmão fala, não precisa, tudo bem. Só que a gente toma uma postura. Quebrou, peça perdão e conserte. Fez fofoca, peça perdão. Só que antes, você quebrou uma reputação, você tem que consertar. Mentiu, peça perdão. Só que antes conserte, traga a verdade à tona. Percebe, meus irmãos, que não é só um desculpa e está tudo bem? Tem que reparar, tem que tratar o relacionamento. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não só pagou a nossa dívida com Deus, Ele está criando em nós, meus irmãos, um coração que busca a reconciliação, e essa reconciliação tem que ser real com as pessoas. Então, se não tem disposição para reparar, provavelmente não houve arrependimento genuíno. Então, meus irmãos, de fugir de conversa difícil. Os acertos, eles são necessários. Então, vai atrás, pede perdão, restitui o que for possível. Não para você comprar perdão do nosso Deus, mas porque você já foi perdoado em Cristo e você entende que o relacionamento ele se dá dessa forma. Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É viver como alguém que leva o pecado a sério. Então que Deus nos dê a graça de que quando a gente pecar contra o próximo e os relacionamentos forem quebrados, a gente entenda que a gente vai consertar por meio do perdão e da reparação, para tratar o problema, o pecado e o problema que o pecado ele causa. Vamos orar neste momento, queridos, que o nosso bom Deus, Ele nos dê a graça de vivermos dessa forma, conforme a palavra dele nos orienta. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, te louvamos pela Tua palavra. Somos gratos ao Pai, porque através dessa última oferta nós podemos refletir ao Pai a respeito do pecado, mas acima de tudo nós podemos ver, ó Pai, o Senhor como um Deus gracioso, ó Pai, que providencia um meio, ó Pai, para pagar as dívidas, ó Pai, relacionadas ao nosso pecado. E te louvamos, ó Pai, imensamente pela obra de Cristo na cruz. Porque por meio do Senhor Jesus as nossas dívidas foram canceladas. E somos gratos, ó Pai, por não sermos mais devedores ao Senhor. Mas pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, para que o nosso viver, Ele demonstre isso. Ó Pai, por muitas vezes nós falhamos em nosso relacionamento pactual contigo. Por muitas vezes, ó Pai, nós nos colocamos como senhores. Priorizamos a nossa vida, o nosso tempo, as nossas coisas, em detrimento das coisas do Senhor. Por muitas vezes não valorizamos, ó Pai, a adoração, o santo culto, o tempo contigo, o dia do Senhor. Por muitas vezes, ó Pai, nós agimos como se a vida fosse nossa. E por muitas vezes não percebemos, ó Pai, quanto temos falhado, ó Pai, com relação às coisas sagradas, banalizando, ó Pai, a caminhada contigo. Agindo, ó Pai, como se fôssemos senhores, donos, roubando, ó Pai, aquilo que é do Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, para que o Senhor trabalhe o nosso coração, para que como igreja possamos priorizar o Senhor, priorizar as coisas sagradas. Entender, ó Pai, que a nossa caminhada cristã, uma vida diante do Senhor, envolve, ó Pai, realmente um temor diante de Ti, uma valorização, uma priorização, ó Pai, do Senhor, daquilo que é do Senhor. Nos trate, ó Pai, para que possamos entender que quando falhamos nessas questões, nós devemos, pelos méritos de Cristo, ó Pai, correr para o Senhor, clamar por perdão e auxílio em nossa santificação. Também pedimos, ó Pai, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, ó Pai, para que a nossa consciência, ó Pai, ela não pese, ó Deus, em situações onde por muitas vezes não sabemos se pecamos ou não.
Ó Pai, que possamos brevemente, ó Pai, falar contigo em oração e buscar realmente, ó Pai, trabalhar a nossa consciência, porque andar, ó Deus, com fardos, andar pesado, atrapalha a nossa caminhada diante de Ti. Torna a nossa caminhada infrutífera, difícil, ó Pai, pesada. E que possamos realmente, ó Pai, buscar tratar a nossa consciência, ó Pai. Te louvamos porque até nesse detalhe, ó Pai, o Senhor nos trabalha. O Senhor nos ajuda na caminhada cristã. E clamamos por isso. Pedimos também, ó Pai, pelo nosso relacionamento com o nosso próximo, ó Pai. Perdoa, ó Pai, porque muitas vezes nós não tratamos as nossas relações de uma forma bíblica. Por muitas vezes, ó Pai, nós deixamos as coisas como estão. Nós não buscamos, ó Deus, reparar os danos que o nosso pecado causa, ó Pai. Simplesmente, ó Deus, agimos como se o simples pedir perdão, ó Deus, resolvesse, às vezes, grandes problemas que geramos, ó Pai, com o nosso pecado. E assim, ó Pai, nós pedimos na nossa família, nossos entes queridos, os nossos irmãos na fé, sem perceber, ó Pai, quanto carecemos, ó Deus, de um tratamento mais profundo em nossos relacionamentos. Por isso, nos ajude, Senhor. Conduza a nossa caminhada cristã para que possamos entender, ó Deus, a profundidade do relacionamento, a profundidade dos nossos envolvimentos e a importância, ó Pai, de nós tratarmos, ó Deus, os danos que o pecado causa e o pecado em si. Nos ajude, Senhor, nos dê temor do Senhor, ousadia, disposição para trabalhar em prol disso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos aprender mais de Cristo e como que Ele trabalha, Senhor, as nossas dívidas através dessa oferta de restituição descrita na Tua lei. Assim oramos, gratos ao Pai, clamando pelo nosso viver. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.